Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 27, sob o título Ditaduras no Chile e na Argentina, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 209. Vamos nessa então? Então pessoal, como nós sabemos, a ditadura não foi uma exclusividade do Brasil, mais especificamente na segunda metade do século XX. Outros países da América Latina também passaram por ditaduras militares no período entre os anos de 60, 70, 80 e início dos anos 90. O período que correspondia à Guerra Fria. Implantar ditaduras aqui na América Latina era uma forma de erradicar, de combater qualquer tipo de possibilidade de uma expansão comunista no continente. Isso aconteceu justamente porque em 1959, Cuba tornou-se o primeiro país a romper com os Estados Unidos e declarar apoio à União Soviética no contexto da Guerra Fria. Qual era o temor dos Estados Unidos a partir de 1959 da Revolução Comunista em Cuba? É que o exemplo de Cuba se expandisse por outros países. Então os Estados Unidos ficaram vigilantes e cada país onde os governantes tinham tendências de esquerda, tinham ideais comunistas, os Estados Unidos faziam um acordo com os regimes militares desses países e eles articulavam um golpe e assumiam o poder. Foi assim no Brasil, em 1964, mas hoje nós trataremos das ditaduras do Chile, que vai de 1973 a 1990, e da Argentina, que vai de 1976 a 1983. Então vamos começar pela ditadura chilena. No Chile, em 1970, foi eleito Salvador Allende presidente do país, um presidente que tinha tendências de esquerda, era de um partido de esquerda e ao assumir o poder no Chile, anunciou a reforma agrária e realizou a reforma agrária em cerca de 80% das terras do país, distribuindo essas terras para os sem terra, para as comunidades, os camponeses mais pobres. Fez também uma reforma na saúde, criando uma espécie de SUS, Serviço Único de Saúde, um serviço que atenderia a todas as camadas sociais do Chile. Também fez uma política de nacionalização de algumas empresas, dentre elas de mineradoras. E, por fim, criou um grande programa de erradicação do analfabetismo no Chile. O problema é que essas tendências de esquerda de Salvador Allende estavam incomodando os Estados Unidos, que articularam as Forças Armadas chilenas para derrubar Salvador Allende, assumir o poder no Chile e iniciar uma ditadura militar. E quem coordenou esse projeto foi o general Augusto Pinochet. Em 1973, Pinochet coordenou a invasão do Palácio de La Moneda, o palácio de governo, lá em Santiago, a capital chilena. E Salvador Allende, quando foi cercado pelos militares, cometeu suicídio. Atirou contra a própria cabeça. Ali finalizava o regime de esquerda e Augusto Pinochet iniciava uma ditadura militar no Chile. Pinochet governou o Chile de 1973 a 1990. Foram 17 anos com mãos de ferro, perseguindo opositores, prisões arbitrárias, censura aos meios de comunicação, práticas de tortura, execuções. Muitas pessoas desapareceram no regime de Augusto Pinochet. Pinochet foi responsável por um genocídio. Inclusive, ele foi condenado à prisão perpétua pelo crime de genocídio. Atribui-se a Pinochet milhares de mortos no Chile durante esses 17 anos em que ele esteve à frente do poder no país. Deixou o poder por pressão popular em 1990 e em 1998 acabou sendo preso lá em Londres, na Inglaterra, acusado dos crimes que cometeu contra os chilenos na época que foi ditador. Pegou prisão perpétua e cumpriu parte da sua prisão por já ser de idade em casa. Cumpriu prisão domiciliar até falecer. Pinochet foi o grande nome da ditadura militar no Chile. Na Argentina, nos anos 70, houve também a eleição de um governo de esquerda, representado por Juan Perón. Juan Perón, que já tinha sido governante da Argentina, já tinha sido presidente, que era muito populista, muito ligado aos trabalhadores, às camadas populares, voltou ao poder em 73, tendo como vice sua esposa, Isabelita Perón. O Juan Perón terminou vindo a óbito e Isabelita Perón assumiu o poder no país, mantendo a mesma política de esquerda do marido. Só que do mesmo modo que Salvador Allende incomodava por ser de esquerda no Chile, Isabelita Perón também estava adotando algumas práticas na Argentina que eram discordantes dos Estados Unidos. Então, mais uma vez, os Estados Unidos vão articular as Forças Armadas, só que agora da Argentina,
para derrubar Isabelita Perón e assumir os destinos do país. O golpe militar na Argentina aconteceu em 1976, com a queda de Isabelita Perón e o poder esse período de 6 anos, quase 7 anos de ditadura militar na Argentina, foi dividido entre 2 generais, o Leopoldo Galtieri e o Jorge Rafael Videla. Durante esse período da ditadura, compreendido entre 76 e 83, o ponto máximo, além da repressão, é claro, a Argentina teve uma política de repressão muito grande, combateu os inimigos assim como fez o Augusto Pinochet no Chile, censura prévia aos meios de comunicação, prisão de opositores, execuções sumárias, exílios é expulsar inimigos do regime do país, enfim. Mas o ponto máximo foi, sem dúvidas, em 1982, quando houve a Guerra das Malvinas, quando a Argentina travou um conflito contra a Inglaterra pelas Ilhas Malvinas. Umas ilhas que ficam próximas da Argentina, mas que são posse inglesa, com o nome de Ilhas Falklands. Então, em 1982, a Argentina tentou tomar essas ilhas da Inglaterra, por julgar que o território é próximo, que as ilhas são próximas do seu território. A Argentina e a Inglaterra travaram a Guerra das Malvinas em 82, a Inglaterra sagrou-se vitoriosa e no ano seguinte o regime militar caiu na Argentina. Em 1983 o país foi redemocratizado com a eleição do presidente Raul Alfonsín. Mas aí é assunto para outras semanas, outras aulas. Forte abraço e até a próxima.